Amados, o inimigo, ele está vindo com toda a força para destruir a igreja. Tudo que está aí no mundo, todas essas lutas, todas essas confusões, elas têm um objetivo só, de destruir a obra de Deus, destruir a obra-prima de Deus. E a maneira mais eficaz que Satanás tem para destruir a igreja é destruindo a família. Famílias saudáveis produzem uma igreja saudável. Se a família não é saudável, a igreja não é saudável. E por quê, amados? Nós somos seres espirituais. E o que nós somos dentro da nossa casa, nós somos em qualquer outro ambiente. Não é a viagem de casa para a reunião que provoca uma transformação, em hipótese nenhuma. Não é? Posso dizer para vocês, ao meu próprio respeito, eu sou muito zeloso por uma questão de horário. Sou muito zeloso. Assim, minha esposa dizia que se a reunião era 8, eu saía às 5 de casa. Eu sou zeloso mesmo. Mas, como era, naquele tempo, eram 4 mulheres em casa, eu não entendi por que vocês riram. E eu fico pensando em Salomão, quando ele estava preparando para ir para o culto, com 1000 mulheres. Então, graças a Deus, era só 4. E minha esposa era muito zelosa, deixava a casa assim, direitinho. Eu brincava com ela, que se tinha um sapato no quarto, tinha que apontar para Jerusalém, aquele sapato. E eu ia para o carro, ficava buzinando no carro. Um dia o Espírito Santo falou comigo: ao invés de você ficar buzinando, entra lá e ajuda. Pois é, nunca mais eu buzinei. E ia para a reunião com aquela pressão, aquele cansaço, aquele estresse. Aí chegava lá na reunião: Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Que Pai do Senhor? Eu estava com um problema com minha casa, com minha família. Mas eu teria, assim, outras histórias para contar para vocês, assim, mostrando que tudo começa na nossa casa. A vida espiritual começa em casa. Os valores de Deus começam na nossa casa, ou se perdem na nossa casa. Você se lembra daquele dia da ceia, onde a gente é convidado a examinar o coração, se tem alguma coisa contra algum irmão? E no caso de Irani, que ela era pequenininha, né, 1,50 m, eu olhava por cima dela para os outros. Deus falou assim: olha para ela e vê se você tem um problema com ela, conserta aí, conserta aí. Então Deus tem me falado muito sobre isso. De manhã eu falei na carta de Pedro, à igreja aos dispersos, e agora eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre 2 personagens na Escritura que me impactam muito a história deles. Eu me refiro a Abraão e a Ló. Abraão e Ló. Eu não sei se você já parou algum tempo para estudar sobre a vida de Ló. É alguma coisa muito interessante no sentido de que revela para nós algumas verdades ou alguns problemas que não deve haver na nossa vida. Abraão é aquele homem que ouviu a Deus e seguiu para o lugar que Deus queria. Ló é aquele homem que seguia um homem que ouviu a Deus. Ou seja, uma revelação de segunda mão. E não é por aí. A nossa casa, a nossa vida tem que ter o chamado de Deus. Temos que ouvir ao Senhor e andar com Ele. Muito bem. Como criaturas, como seres humanos, a nossa história, ela começa antes da fundação dos tempos. A nossa história começa em Deus. Às vezes a gente pensa que a nossa vida começa naquele momento lá atrás, que foi o primeiro momento de uma lembrança que nós tivemos. Então a referência é a partir, no meu caso, eu tenho lembrança de coisas onde eu tinha 2 anos de idade. Então, a situação é que eu acho que minha vida começou ali. Não, a nossa vida foi antes. Não foi nem no ventre da nossa mãe, foi antes da fundação dos tempos. Ali começou a nossa vida. Como humanidade, a nossa vida ela começa em Adão.
Mas como nação santa, a nossa vida começa em Abraão. Então Abraão é o começo da nossa existência como nação. Deus chama Abraão e diz: em ti abençoarei todas as famílias, e depois ele fala todas as nações da terra. Então nós somos filhos de Abraão. A palavra é clara sobre isso. Em Gálatas 3, diz que todas as nações, versículo 7, diz que todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E no versículo 29 diz: se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, espiritualmente, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Sara, nós não somos filhos de Agar, filho da escrava, mas nós somos filhos da livre, da Jerusalém espiritual. Amém, amados? Dá para compreender isso? Bem, quais as implicações? Se eu sou filho de Abraão, eu tenho as mesmas promessas de Abraão. Ou seja, se Deus falou que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, essa promessa é também para mim. Ora, não é Abraão que iria abençoar, não era ele que iria abençoar, ele não tem essa possibilidade de abençoar. Quem tem o poder de abençoar as nações da terra é o nosso Pai, é Deus, é Ele quem abençoa. Mas, se você lembrar que Abraão já não existe, quem existe agora somos nós, os filhos de Abraão, e essa promessa então, ela passa através de nós para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Amém, amados? Então nós podemos afirmar assim com toda tranquilidade que em nós, hoje, todas as famílias da terra serão abençoadas. Algum amém por aí não? Todas as famílias da minha rua serão abençoadas. Todas as famílias do meu prédio serão abençoadas. Amém? Eu moro hoje num apartamento, sempre morei em casa, moro hoje no apartamento, e eu aproveito o elevador para estabelecer contato. E tem assim uma forma muito boa, né? É você elogiar, por exemplo, a criança que está com a pessoa. Não é? Que criança linda. Se não puder falar isso, que você não pode mentir, você fala: que criança simpática. Não é verdade? Que criança viva, né? E se você elogia a criança, você abre o coração dos pais. Hoje está um pouco difícil, porque as pessoas entram no elevador com gato, com cachorro. E lá no meu prédio eu já sei, alguns cachorros que são doentes. Você vê a intimidade como tem aumentado? Eu já sei o nome de alguns cachorros. Mas são meios que eu estou usando para que Deus cumpra através de mim a promessa que Ele fez a Abraão. Eu não quero que ninguém lá do meu condomínio se perca, mas tenha vida eterna. Amém? Eu não quero. Então nós temos a promessa do Senhor, mas também, amados, nós temos as mesmas responsabilidades. E a responsabilidade que Deus trouxe sobre Abraão, no capítulo 17, capítulo 18 de Gênesis, é que ele deveria fazer com que seus filhos andassem em justiça e em juízo depois dele, para que Deus pudesse cumprir aquilo que veio falar a seu respeito. Então, quando nós disciplinamos os nossos filhos, não é porque ficamos nervosos, não é porque nós ficamos chateados, nós disciplinamos os nossos filhos para que a justiça de Deus passe por nossa casa, que a nossa casa tenha uma condição de Deus usar a nossa vida, usar a nossa família para abençoar as pessoas. Por isso a nossa casa tem que ser disciplinada, a nossa casa tem que ser cuidada, a nossa casa, nossos filhos precisam andar no caminho do Senhor. E aí tem uma expressão que a gente precisava pensar, que ele fala que os seus filhos andarão depois de você. Esse depois pode ser aplicado no sentido que você vai à frente e os filhos vão imitando, mas também significa que depois da morte de Abraão, os filhos seguiriam no mesmo caminho. Isso, amados, para que Deus faça cumprir através de nós o que Ele prometeu. E o que é que Ele prometeu? Que em nós seriam abençoadas todas as famílias da terra. Amém? Porque nós somos filhos de Abraão, nós temos essa tarefa. Em Gênesis capítulo 12,
versículo 1 a 3, que você conhece bastante. O Senhor chega para Abraão e diz: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu quero sublinhar aqui esses 4 pontos. Primeiro, sai-te da tua terra. O que significa? Deixa o patrimônio, deixa aquilo que é a sua riqueza e anda naquilo que Deus quer. A segunda coisa que ele fala: sai da tua parentela. Sai da parentela, queridos, fala de cultura. Fala de cultura. Quantas famílias nós conhecemos que ainda seguem na cultura dos seus pais, na cultura dos seus avós, e não permite que Deus crie uma nova cultura? Porque quando você se casa com uma pessoa, são 2 culturas que chegam ali. E às vezes, das partes quer manter a cultura dos pais. Pensando em termos de problemas nas famílias, eu cheguei à conclusão, queridos, que as famílias, os casais não têm muitos problemas não, são basicamente 4 problemas. Você analisa todos os problemas de um casal, todos eles se resumem em 4 só. Finanças? Sim ou não? Eu não quero que você pense em você agora. Eu quero que você pense no vizinho seu. Administração das finanças. E no meu caso, Irani, isso foi muito forte. Porque Irani, ela pegava o dinheiro que o pai dava para ela pegar a condução e ela guardava para comprar um sapato. O meu dinheiro do salário, com 5 dias depois, eu não tinha mais nada. Tinha que pedir empréstimo ao meu pai para continuar trabalhando no mês. Então a gente era totalmente diferente. Se a gente consultasse um conselheiro matrimonial perguntando se a gente devia casar, certamente ele daria o conselho que eu dei para Magda. Não casa não, que é muito diferente. A gente casou e Deus abençoou, e Deus fez e tem abençoado esse casal. Amém. Louvado seja Deus. Então, é questão financeira. Segundo, cuidado dos filhos. Quem aqui já não ouviu assim: você é muito mole? Não, mas você é muito duro. Conhece alguém assim, não? Você é muito mão aberta, não, você é muito mão fechada. Então essa é uma outra área de atrito. Terceira área de atrito: relação íntima. Homens e mulheres que não aprenderam, não sabem, não levam isso diante de Deus. E por fim, relação com parente. Conhecem alguém mais, não? Relação com parente. Um dia, um casal liga para mim e fala: Jamê, vem cá dar uma ajuda para a gente, porque a coisa aqui está feia. Eu cheguei lá, estavam os 2 nervosos, um com o outro. E aí ele falou: Jamê, o problema é que minha mulher, ela é muito grudada na mãe. Dá um jeito aí, Jamê, fala com ela. E eu, na minha ingenuidade, eu falei: irmã, você tem que cortar o cordão. Ele falou: Jamê, não é um cordão, é um cabo de aço. Deixa eu te dar uma dica. Deixa eu lhe dar uma dica. Parente cristão é irmão. Parente não cristão é campo missionário. Guardou isso? Não. Parente cristão é irmão. Parente não cristão é campo missionário. Então, seu trabalho é ganhar aqueles lá. Nenhum amém, Anésio? É que eu só consigo continuar se houver um acordo de vocês, tá? Deixa eu lhe dar uma outra dica. Filho solteiro é filho. Filho casado é parente. Deu para entender, não? Saiu de casa, acabou. Você pode dar sugestão, você pode dar opinião, acabou. O que você tinha que fazer era quando você estava solteiro. Não fez? Deus abençoe. Se for possível.
sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Casa do teu pai aqui significa segurança, significa lugar de abrigo. E Deus está chamando a gente para sair desse abrigo e entrar no novo. Entrar no novo. E você vai ver isso na próxima palavra aqui. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Que negócio mais incerto, né? Para onde eu vou, Senhor? Fica tranquilo que eu vou te mostrar. Mas sai. O problema nosso é que a gente quer a provisão antes da fome. A gente quer o abrigo antes do frio. A gente quer o cobertor antes que venha a geada. A gente quer o pão de amanhã, hoje. Mas com Deus não funciona assim. Deus quer que você se lance nele com fé e Ele vai suprir. Amém? Somos filhos de Abraão? Então isso aqui é para nós. Abraão passou. Agora é a nossa vez de sair da nossa terra, sair da nossa parentela, sair da casa do nosso pai e ir para uma terra que Deus tem nos mostrado. É um caminho novo, que nós ainda não passamos por ele. Por isso que nós precisamos da fé em Deus. Muito bem. A consciência da bênção que está sobre nós, ela muda a nossa expectativa de vida, muda o nosso estilo de vida, porque também mudou a nossa expectativa. A palavra diz, amados, que Abraão morava em tendas. Lembra? Hebreus fala isso. E o texto diz que ele habitava em tendas com Jacó e Isaac. O que significa? Como é que se interpreta essa palavra do escritor aos Hebreus? É porque Abraão, ele não tinha dinheiro para construir uma casa? Ele não tinha dinheiro para comprar uma terra e se fixar? Não. A resposta do texto é, porque ele esperava a cidade que desce do céu. Quando a gente tem expectativa superior, quando a gente tem expectativa em Deus, muda as coisas que nós fazemos aqui, muda a nossa cultura. Quando ele fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, está propondo uma mudança de cultura. O que é uma cultura? Uma cultura é a soma dos valores que nós temos. E quando a gente se casa, os valores mudam. Os valores mudam, não mais a cultura dos pais, não mais a cultura dos pais dela ou dele, mas uma terceira cultura que é iniciada ali. Se nós não entrarmos nisso, nós vamos ter problema. Então deixar pai e mãe é mais do que alguma coisa física, é entrar numa nova história, numa nova cultura de uma nova família. Amém, amados? Eu queria lhe mostrar um pouco sobre a caminhada de Abraão. Se você se lembra de Atos capítulo 7, quando você estuda ali o discurso de Estevão, você vai perceber que Deus falou com Abraão para sair da terra dele pelo menos 2 vezes. Estevão dá essa ideia para nós. Se você for um pouco antes de Gênesis capítulo 12, quando fala sai da tua terra, no último versículo do capítulo 11, a palavra diz para nós que Terá toma Abraão e toma a iniciativa de sair. Ora, se a palavra era para ele deixar o seu pai, por que Terá foi junto? Entre o último versículo do capítulo 11 e o primeiro versículo do capítulo 12, tem um espaço de aproximadamente 75 anos. É que a gente lê a Bíblia assim de um jeito que não dá para perceber, mas tem um espaço de 75 anos. Onde é que estão esses 75 anos? Quando eles estavam morando em Padã Arã. E quando Terá se levanta, dá a entender para nós que Deus estava falando sobre isso com Abraão, mas Terá ouviu. Terá não servia ao Senhor. De acordo com o livro de Josué, Terá era um adorador de ídolos. Ele não era alguém que seguia ao Senhor. E eu fico perguntando, mas por que Terá tomou iniciativa? Porque no caso, Terá levou seu filho, mas levou com ele uma outra figura. Quem era? Ló.
Quer dizer, o problema sempre vem acompanhado, né? O problema nunca vem sozinho, sempre tem desdobramento. Então Terá saiu, e a minha interpretação é que Terá era apegado a seu filho. Terá tinha uma ligação de alma com seu filho. E assim, queridos, qual é o pai consciente que deixa um menino como Abraão, que tinha só 75 anos, sair sozinho por aí? Que juízo tinha aquele menino para sair com a esposa? Então ele sai junto e vai para Padã Arã, e Deus espera que Terá morre. E o texto diz que depois da morte de Terá, Deus falou a Abraão. Aí é Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abraão começou a andar. Ele chega em Siquém e faz o seu primeiro altar. Siquém significa promessa. Ele constrói um altar ali. A vida de Abraão foi uma vida onde 4 altares muito significativos aconteceram. Ele sai de Siquém, vai para Betel. Betel significa luz, e ele edifica um novo altar. Ele sai dali, vai, aliás, 3 altares. Ele vai para o Egito, vocês se lembram a história? Acontece aquela história que vocês conhecem, e ele volta e faz um novo altar e vai em direção a Hebrom, que significa união ou unidade. A vida de Abraão foi marcada por altares. E eu creio, amados, que Deus está nos chamando como famílias para restaurar o altar deles em nossas casas. O altar fala de vida de sacrifício. O altar fala de vida de entrega. E até meio esquisito falar de vida de sacrifício no tempo que nós estamos vivendo. Porque hoje nós queremos conforto, sacrifício de jeito nenhum. Os colchões cada vez mais macios, os carros cada vez mais confortáveis. Mas a palavra diz, amados, que a nossa vida é uma vida de sacrifício, que foi para isso que Deus nos chamou. Não há vida cristã plena sem sacrifício, sem entrega, sem renúncia. Ele chega em Betel. Ele sai de Betel, chamado Luz, e vai para Neguebe. Neguebe significa lugar ressecado. E ele sai de Neguebe, e o texto fala, a história fala, que havia ali, queridos, muita fome em Israel, na Palestina. Ele sai da Palestina e vai para onde? Vai para o Egito. Quer dizer, o pai da fé não teve fé para estar no lugar de fome, crendo que Deus iria sustentá-lo. E nessa caminhada de Abraão até o Egito, e a palavra, o nome do Egito antigamente era Mizraim. Neguebe, lugar ressecado. Mizraim significa dificuldades dobradas. Querido, não saia do lugar onde Deus pôs você, porque se está difícil nesse lugar, em outro lugar é pior. Fica tranquilo, porque se Deus lhe pôs nesse lugar, Ele vai sustentar você. Quando Ele vai para lá, para o Egito, Ele põe a nossa história em xeque. Por que Ele põe a história em xeque? Porque Ele fala que Sara não era sua esposa. Ou seja, amada, a minha história e a sua história estavam em risco naquela hora. Porque Deus não queria nos criar como filhos de Agar. Deus queria que nós fôssemos filhos de Sara. E por que Ele sai? Vai para ali? Por causa da fome. Queridos, um conselho. Desculpe eu lhe dar um conselho. Não tome nenhuma decisão grave no momento de tribulação. Não tome nenhuma decisão muito forte, muito comprometedora, no momento de vulnerabilidade. Deixa passar, espera e escuta a Deus direito. Amém? A coisa está feia, você não sabe o que fazer, não faça. Me lembro de Pedro, tem muita coisa que vem agora na minha cabeça, mas lembro de Pedro quando estava lá no Monte da Transfiguração, e o texto diz assim: e não sabendo o que falar. Ora, gente, se você não sabe o que falar, o que é o mais seguro? Não falar.
Mas o que Pedro fez? Pedro igualou o Messias, o Rei dos Reis, a Moisés e Elias. Deus interrompeu imediatamente, falou: esse é o meu filho, escuta ele. Quer dizer, Pedro podia ter dormido sem essa, mas era a tensão do momento, era a ansiedade do momento, era a coisa espetacular que estava acontecendo. Voltando para Abraão, não tome decisões quando você estiver embaixo de um estresse profundo. Amém? Espere em Deus. Não faz igual um irmão falou comigo: se Deus não fizer nada, eu vou fazer. Faz isso não. Não entra nessa não. Ele entrega a esposa, Deus protege, e ele volta. E ele volta para onde? Ele volta para Betel e restaura o altar e vai para Hebrom. É ali onde as coisas começam a acontecer. Como eu falei, em Hebreus 11, a palavra diz que Abraão morava em tendas com Isaac e Jacó. O que significa morar em tendas? Eu penso em pelo menos 4 coisas. Fala de simplicidade de vida. Eu não estou falando morar em tendas para você derrubar sua casa e comprar uma tenda. Não estou falando isso. Eu estou falando uma questão de coração. Durante um tempo, eu ajudei uma congregação cigana em Campinas. E eles moravam num dos bairros mais chiques de Campinas. E as casas eram todas assim enormes, verdadeiras mansões, muito mármore, muito metal. Mas eles moravam numa tenda lá no quintal, lá atrás. A casa era só para mostrar que eles podiam. A proposta é que a gente viva como esse povo. A gente mora numa casa, mas o coração mora em tendas. A tenda fala de simplicidade. Muitos de nós não podemos servir ao Senhor porque a gente sofisticou a vida. A gente amarrou a vida da gente com tanta coisa, tanta oferta desse mundo, quantas coisas que nos foram propostas e nós fomos nos enfiando nas coisas. Perdemos a simplicidade. Tenda para mim fala de mobilidade. Quantos aqui estão dispostos para obedecer ao Senhor, para ir por qualquer lugar que Ele mandar? Os pastores sabem que aqui na região tem muitos lugares onde não tem uma manifestação da Igreja de Deus. Será que nós estamos dispostos a mudar do lugar onde nós estamos para ir para um lugar onde é necessária uma casa cristã, uma casa de discípulos? Será que a gente está disposto a isso? Estou falando de mobilidade. A tenda fala de desapego. É tenda. Quando Deus me deu uma casa em Jundiaí, de forma milagrosa, eu terminei de reformar a casa e fui na casa para ver se estava tudo pronto, se faltava mais alguma coisa. E quando eu entrei na casa, eu escutei Deus falar de forma audível, de forma como se ele estivesse ali na sala comigo. Ele falou: essa casa é um sinal que agora você pode sair de Jundiaí na hora que eu quiser. Eu falei: Deus, eu não entendi direito desse negócio, porque eu achei que a casa era um sinal que eu devia permanecer. Deus falou: não. A casa para você é um sinal que você pode sair na hora que eu quiser. Mobilidade. E a outra coisa que a tenda significa: disponibilidade. Disponibilidade. Nós precisamos estar disponíveis para servir a Deus onde Ele quiser. Quem é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo é como o vento, que vai de um lugar para outro. Amado, Deus não quer que a gente se prenda a nada aqui nesta terra. Eu tenho dito, amados, que nós somos a única planta que tem raiz para cima. A nossa seiva, o nosso alimento não vem daqui, vem do Senhor. Amém? Você não pode esperar nada daqui. Isso aqui vai passar. O reino de Deus não. A minha filha Cindy, vocês sabem, ela está trabalhando, na realidade é minha neta e Cindy. Minha neta formou uma ONG, ela é a presidente e eu sou o vice-presidente. Vê os netos como é que faz com a gente, né? Me pôs em segundo lugar na organização. Que honra, não?
Mas nesses contatos que eles têm, nesse trabalho com os afegãos, a Cindy estava conversando com uma missionária que trabalha no sul do Saara. E entre as coisas que ela estava contando, a missionária, que ela estava tendo uma conversa com um morador ali do sul do Saara. Não sei se era berbere, não sei qual era a nação daquele homem. E ela começou a falar de Jesus e foi conversando e começou a falar da igreja. O que era a igreja de Jesus? O que era o povo de Deus? E o homem ficou muito impressionado. E aí virou para a missionária e perguntou: escuta, a sua igreja é leve? Ela, leve como? Não, porque se a sua igreja é leve, eu vou mandar lá uns camelos para trazer sua igreja para aqui, para ensinar a gente a viver como igreja. Eu fiquei impressionado com essa pergunta. E eu comecei a pensar: minha vida é leve? Minha vida é leve? Eu estou disponível nas mãos de Deus, para Deus me levar para onde Ele quer? Ah, amados, quantas amarras nós estamos estabelecendo para nós? Vocês concordam ou não? Quantas amarras? Que o Senhor nos ajude a voltar para o que Ele quer. Quando a gente espera a cidade que desce do céu, muda o nosso estilo de vida. A gente deixa de dar valor às coisas daqui e começa a dar valor àquilo que é eterno. Amado, nós somos eternos. Nós somos seres eternos. As coisas daqui, elas vão passar. E a única coisa que nós vamos levar diante de Deus, é só uma coisa só que a gente vai levar daqui para lá. São pessoas. Você não vai levar aquele carrão seu. Você não vai levar aquela fazenda. Você não vai levar aquele sítio. A Cindy e o Alexandre são pastores de uma congregação hoje. Eles estavam conversando com um dos obreiros e estava convidando esse obreiro a se envolver mais. Você precisa se envolver mais, tem muita gente para cuidar. Ele falou assim: olha, Cindy, o meu desejo é comprar uma casinha na beira de um rio, criar minhas galinhas ali, criar uns porquinhos, pescar meu peixinho. Cindy falou assim: olha, meu caro, isso aí que você está descrevendo é o céu, mas não está na hora ainda não. Não está na hora. Não está na hora de descanso. É hora de trabalho. É hora de entrega. É hora de sacrifício. É hora de renúncia às coisas passageiras para ficar com as coisas eternas. Amém? Vamos pensar um pouco naquele personagem que foi junto, Ló. Vamos pensar nele. Gênesis 11, 31, diz que tomou Terá a Abraão seu filho e a Ló. Vai marcando aí na sua Bíblia, às vezes que aparece a palavra Ló, aparece o nome Ló, que é muito interessante. Terá tomou Abraão, seu filho, e a Ló. Essa história aqui, ela acontece diversas vezes. No capítulo 12, verso 4 diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Você percebe aí? E Ló foi com ele. Era de Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E eles foram para um lugar e Ló estava junto. O que aconteceu? A terra era boa e os rebanhos começaram a crescer. Você lembra disso? Não? O que é que aconteceu? O rebanho foi crescendo e não havia terra, não havia pasto suficiente para os dois rebanhos. O que foi que eles fizeram? Os pastores começaram a brigar. Ou seja, Silas, briga de pastor é um negócio antigo. Não fomos nós que inventamos isso, não. Foi o pessoal lá de trás que inventou briga de pastor por causa de rebanho, por causa de pasto. Mas tem que quebrar isso, né? Tem que acabar com isso. Eles se separaram. E Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, escolhe para onde você quer ir.
Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se você quiser ir para o leste, eu vou para o oeste. E Ló escolheu as campinas, onde estava Sodoma, Gomorra, Zoar, Ai. E toda essa região foi destruída. Mas ele escolheu aquela campina, aquele lugar, porque era o lugar mais fácil. Amados, nós não podemos escolher as coisas por serem fáceis. Nós temos que escolher as coisas por serem de Deus. Há muito tempo, eu tenho falado para os irmãos, que se é fácil ou difícil, nós não temos opção. Concorda ou não? Não é por ser fácil. A pergunta é, isso é certo? Isso é justo? Isso é do Senhor? Se é difícil ou fácil, é um detalhe. E ele escolheu as campinas. E a palavra de Deus diz, amados, que Ló foi armando as suas tendas até Sodoma. Ele foi armando as tendas, ele fala de movimento. Enquanto Abraão, lá nas montanhas, foi fazendo as suas tendas até Hebrom, Ló estava fazendo as suas tendas até Sodoma. Ele foi levando. No próximo capítulo, capítulo 13, capítulo 14, onde é que a gente vai encontrar Ló? Morando dentro da cidade. O afastamento, a corrupção, o desvio, ele é progressivo. Quando a gente entra num desvio, se a gente não tomar uma posição muito clara, isso vai nos afastar cada vez mais daquilo que Deus quer. Quando os dois anjos chegam para falar a Ló que aquela cidade ia ser destruída, onde é que estava Ló? Na porta da cidade como um juiz. Ou seja, ele foi ganhando espaço na cidade até se tornar uma autoridade. Agora eu pergunto a vocês, o que é melhor? Ser um trabalhador nas montanhas ou um juiz numa cidade pecadora? Às vezes a gente troca a vontade de Deus por alguma coisa que dá status e dá nome. Não serve, amados, não serve para nós. E ele entra ali em Sodoma, e ele fica ali. E os anjos chegam para avisar a ele. Eu não vou ler todos os textos, que é muita coisa, eu vou contar a história só. Quando os anjos chegam e falam para ele que a cidade vai ser destruída, sabe qual é a proposta de Ló? Vamos lá em casa que eu vou fazer um banquete para vocês. Gente, a coisa está caindo pelas tabelas. O fogo vai descer, não é o fogo bom de Deus, do Espírito Santo. Era enxofre que ia descer e destruir. E ele estava tão fora de senso, ele estava com a cabeça tão deslocada, que ele se propõe a fazer um banquete para os anjos. Os anjos vão para a casa dele. O que acontece depois, amados? Quando os anjos estão na casa dele, o povo da cidade, e o texto é claro, quando diz homens, mulheres e crianças, cercaram a casa de Ló. O que eles queriam, queridos? Vocês se lembram? Eles queriam os anjos, porque eles queriam abusar dos anjos, abusar sexualmente. É isso que eles queriam fazer. Ló vai lá para fora, e qual é a proposta de Ló? Não, eu não posso dar os anjos para vocês, porque são meus hóspedes, eu tenho que proteger meus hóspedes. Era a cultura. E qual é a alternativa que ele dá? Ele oferece as filhas para serem abusadas. Você consegue perceber até onde esse homem foi? E por que ele chegou nesse ponto? Porque estava fora de lugar. Não foi para ele que Deus falou, sai da tua terra. Não foi para ele que Deus falou, sai para um lugar que eu te mostrarei. Essa promessa era para Abraão, não era para Ló. Mas quando o homem está fora do lugar, coisas anormais começam a acontecer. E ele perdeu o senso. Eu tenho absoluta certeza que os pais que estão aqui, se alguém chegasse na tentativa de ofender nossas filhas, eu tenho absoluta certeza que nós seríamos capazes de matar.
Eu sei que você é crente, cheio do Espírito Santo. Ah, mas não abusa não. Não vem nessa área não. Não vem nesse lugar. Mas Ló entregou as filhas. Outra coisa, quando os anjos falam que eles iam destruir a cidade, Ló conversa com os que iam ser seus genros. E o que é que os genros fazem? Os genros zombam de Ló. Eram homens que não tinham temor. Eram homens que não respeitavam o sogro. Agora pensa comigo, era para esse tipo de homem que Ló estava entregando as filhas. Amadas, nossas filhas, graças a Deus as minhas 3 filhas são casadas. As nossas filhas são um presente que Deus prepara para dar a um homem que Deus ama. Me compreendeu? As suas filhas têm que ser preparadas como um tesouro de Deus, para Deus entregar a um homem que agrada ao Senhor. Suas filhas não são uma coisa qualquer. Cuida delas, prepara suas filhas para serem mulheres de Deus e não entrega a qualquer um. Anésio conhece minha história, Magno conhece minha história. Não chegava em casa fácil não. Eu aconselho para os pais de meninas para guardar em casa uma espingarda de sal, porque algumas vezes você vai escutar assim barulho de asa e você pensa que é anjo, não é gavião. E manda bala, não deixa o gavião baixar não. Um tempo desse chegou lá em casa uma pessoa com um buquê de flores maravilhoso. O azar dele é que eu que fui atender a campainha. Falei, que é isso aí? Ele falou, é um admirador da sua filha. Eu falei, minha filha já tem admirador aqui, leva de volta. Outra vez chegou um pastor. Falou, Jamé, é o seguinte, tem um moço lá na congregação e pediu para você orar a respeito disso. Minha filha tinha 15 anos. Eu falei, fala para ele que eu não vou orar sobre isso. Mas não vou. Gente, tem que vender caro. Não tem regatear com isso. São tesouros nas nossas mãos. Os pais podem dizer amém, não? Tempos atrás, chegou um menino para minha neta. Menino de uma família boa. E falou, Sofia, eu queria que você orasse ao nosso respeito, porque eu tenho interesse em você. Sofia, que é cópia fiel de Irani, virou para o rapaz e perguntou assim, qual é o seu ministério? O infeliz não foi treinado para chegar. Falou, não, eu não tenho ministério não. Ele falou, então não quero nada com você. Ela chegou para mim e falou assim, vô, você acha que eu vou me relacionar com um homem que não sabe qual é o seu ministério? Comigo não. Porque se a mulher é dada como auxiliadora, se o homem não sabe o que fazer, ela vai auxiliar em quê? Fica um não fazendo nada e outro ajudando. Ou seja, de manhã não faz nada e à tarde o movimento cai bastante. Cuide das suas filhas. Protege suas filhas. Não faz o que esse homem fez. Claro que você tem que criar os seus filhos para que ele seja um homem que Deus quer agradar e traga uma mulher cheia de Deus para dar para ele. Amém? E eu tenho ensinado para as meninas, e se tem menina solteira aqui, presta atenção. Quando chegar lá aquele menininho, lá aquele garnizezinho, chegando para você e propondo oração, pergunta para ele o que ele faz na igreja, qual o serviço dele para Deus. Se ele não responder nada, fala assim, olha, vai para outro lugar, aqui não. Aqui não. Diz assim, eu estou sendo preparada para ser esposa de um homem de Deus. Amém, pais? Trabalha nisso. Se esforça para isso. É o que Deus quer para a sua vida. Deixa eu continuar com você. Os genros zombaram de Ló. E Ló está lá discutindo com as pessoas na rua. Nisso, aparentemente, os anjos perdem a paciência. Porque lança a mão
traz Ló para dentro de casa e fala: vamos embora. Antes de sair, eles falam para a esposa de Ló. Fala o quê? Não olhe para trás. Se você for pegar esse texto aí, a palavra ali não significa dar uma olhada, mas significa voltar. E ela voltou. Às vezes a gente não volta fisicamente, mas o coração está lá atrás. O coração está preso nas coisas daqui. O anjo tirou eles dali. Ló já tinha tido a oportunidade antes de sair de Sodoma. Quando os reis vêm e aprisionam a Ló, e as pessoas vêm avisar Abraão que Ló havia sido preso. Abraão junta 400 guerreiros e vai e libertam a Ló. Nessa hora, Ló podia falar assim: não vou ficar perto do meu tio, ou vou voltar para Ur. Mas não, ele volta para Sodoma. Uma oportunidade de se liberar, e ele não usa a oportunidade. Ele volta. Quando quando os anjos tiram a família de Ló de Sodoma, Ló, ao invés de ir para as montanhas, que os anjos propõem para ele que suba as montanhas, ele fala: não, eu quero ir para Zoar. Era uma cidade ali próxima. Você sabe o que significa Zoar? Insignificância. Pessoas que escolhem uma vida insignificante, uma vida que não tem significado espiritual, uma vida que não tem significado em Deus. Amado, não é essa a nossa vocação. A nossa vida tem que ser uma vida significante, uma vida útil nas mãos do Senhor. Eu não estou falando para pessoas que têm algum grau de espiritualidade, eu estou falando toda a família do Senhor tem que ser significante por onde ela passa nas mãos de Deus. Todas as nossas famílias, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E ao invés dele ir para as montanhas, ele vai para Zoar. Quando Zoar vai ser destruída, o que ele faz? Ele não volta para lá, ele sai. E para onde Ló vai? Para onde Ló vai? Para as cavernas. Para as cavernas. Ao invés de voltar para Ur, ao invés de voltar para estar com seu tio, ao invés de ir para as montanhas cuidar da sua vida, ele vai para as cavernas. A esposa dele morre, porque ela volta atrás. E ele entra nas cavernas com as suas 2 filhas. E o que é que acontece lá, amados, na caverna? Meu Deus, as 2 meninas embebedam o pai, numa noite e na outra noite, e se deitam com o pai, e ficam grávidas, e geram 2 inimigos de Israel. Talvez seja a história mais desgraçada da Escritura. Mas, amados, essa história aqui, ela está na palavra, não para que nós a sigamos. Essa palavra está na Bíblia para que nós evitemos, porque isso pode acontecer se nós abrirmos mão dos nossos valores, se nós andarmos na cultura deste mundo, se nós mantivermos o nosso padrão mental como este mundo. Certamente e infelizmente acontece conosco o que aconteceu com Ló. Que Deus nos guarde, que Deus guarde o nosso coração, que a gente não troque tenda por casa, que a gente mantenha no nosso coração vocação clara do que Deus tem para nós. Amém? E quando eu digo nós, eu não estou falando de uma pessoa especial, eu estou falando de todos nós que conhecemos ao Senhor. Precisamos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Você foi chamado por Deus, você foi eleito por Deus, Deus lhe chamou para que você o sirva. Amém? Para que você o sirva. Eu quero deixar essa palavra com você, e eu rogo a Deus que a gente saia daqui com um propósito, não de imitar a Ló, mas com o propósito de seguir as pisadas de Abraão, restaurando os altares em nossa casa,
restaurando o altar da comunhão, restaurando o altar da luz, restaurando o altar de uma vida voltada para Deus. Amém, amados? Podemos orar? Você pode curvar sua cabeça? Você é filho de Abraão, então pede a Deus: Senhor, eu quero seguir no caminho de Abraão. Eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Pai amado, não permita, Pai, que as coisas dessa vida, as circunstâncias, as lutas, as dores, nos afastem do Teu propósito. Senhor, mantenha os nossos olhos fitos em Ti todos os dias. Senhor, mantém o propósito do nosso coração. Senhor, que nada nos atraia para fora daquilo que Tu tens para mim, para nós, para cada família. Não importa, Pai, como nós cantamos hoje, não importa a circunstância, não importa o que vai acontecer, que o nosso coração esteja sempre preso no Teu, que a nossa mente, Pai, se sujeite à Tua mente, que as coisas desta vida, Pai, não nos atraia. Perdoa, Senhor Deus, as vezes que nós fomos estabelecendo as nossas tendas até Sodoma, mas nós queremos voltar, Senhor Deus, para Hebron, voltar para Betel, voltar para o lugar para onde o Senhor nos tem mandado. Perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes agimos pelas circunstâncias, agimos, Pai, precipitadamente. Perdoa-nos, Pai. Pai, capacita cada pai, cada mãe aqui a preparar os filhos para Ti. Pai, que os filhos que o Senhor nos deu sejam realmente flechas na mão do guerreiro. Que a nossa casa, Pai, seja um lugar de repouso para Ti. Que a nossa casa, Pai, seja um lugar onde o Senhor se sinta bem. Guarda o nosso coração, Pai. Guarda o nosso relacionamento com os parentes. Dá-nos sabedoria, Pai, para nos relacionar com os nossos parentes. Dá-nos sabedoria, Pai, para cuidar das finanças como o Senhor cuida. Dá-nos sabedoria, Senhor Deus, na vida pessoal, na vida íntima. E dá-nos sabedoria, Pai, para cuidar dos filhos para Ti. Eles são Teus, são herança do Senhor, não são nossos. Que sejamos famílias saudáveis, famílias sadias, Pai, que possam trazer saúde para as famílias quebradas que estão ao nosso redor. Eu rogo a Ti, Senhor, encarecidamente, faça isso conosco, Pai, em nome de Jesus.